Boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo. É mais uma vez uma imensa felicidade estar chegando à sua casa. Com licença, obrigado também por essa oportunidade. O programa Além da Notícia agora sempre ao vivo aqui pela TV Canção Nova, abordando sempre aqueles temas importantíssimos de atualidade. E nós vamos hoje aqui abordar alguns deles. Também temos convidados muito especiais que, aliás, já quero começar apresentando nossos convidados. Deputado Givaldo Carimbão, deputado federal PHS de Alagoas. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, ouvintes e telespectadores da Canção Nova. Mais uma vez, estamos aqui para prestar esclarecimentos e tentar dar uma contribuição à sociedade dos nossos fazeres aqui em Brasília como deputado federal. E são muitos e importantes os temas que nós vamos abordar aqui hoje, mas sobretudo os temas da defesa da vida no Congresso Nacional. Para isso também temos como convidado o deputado Evandro Gussi, do PV de São Paulo. Seja bem-vindo, deputado, um prazer. Muito obrigado, Ronaldo. É um prazer para mim estar aqui de novo na Canção Nova e falando com todos os nossos telespectadores dessa rede que tem preservado os grandes e bons valores Brasil afora. Eu estou aqui com duas belíssimas histórias. O deputado Givaldo Carimbão tem uma história, tem obras no estado de Alagoas. Mostrava para a gente agora há pouco aqui carretas, caminhões. A Igreja Móvel. A Igreja Móvel, ações de evangelização que o senhor faz quando não está aqui no Congresso Nacional. Fala um pouquinho, deputado. Pois é, né? Eu tenho a Igreja Móvel, é a primeira igreja móvel do mundo. E o que é isso? É um caminhão? É uma carreta, né? Onde ela tem som para 30 mil pessoas, enfim, e faz evangelização, ide pelo mundo e pregai o evangelho. É exatamente nessa dimensão. Por exemplo, agora estamos com um show em homenagem a Nossa Senhora, o Ano Mariano. Dom Valério Breda, bispo de Penedo, dia 13 de maio, fará o grande encontro, né, para homenagear os 100 anos de Nossa Senhora de Fátima, e será na Igreja Móvel. Ou seja, é uma contribuição que a gente dá na evangelização. E essa carreta, ela viaja ao estado de Alagoas? Total. Por exemplo, amanhã estaremos em Água Branca, em Alagoas, com Eros Biondini. Sábado em Pão de Açúcar, domingo estará em Marimbondo. São cidades de 100 km, 150 de uma para outra. Sábado passado, quem estava conosco era a banda Dominus. Né? Enfim, é uma contribuição que nós damos à igreja há 16 anos. E é verdade que o senhor também canta? Quando posso e quando tem quando tempo, deixam. Porque aqui em Brasília, aqui realmente é muito tomado o nosso trabalho. Eu fico em Alagoas 3, 4 dias por semana, e aí nós também seguimos quando podemos, né, porque também tem outras atividades. Naturalmente, os agricultores, pequenos agricultores, a gente trabalha muito nessa direção aqui, os dependentes químicos, enfim, você tem também outras atividades. Então, as paróquias requisitam, e nem sempre eu consigo também acompanhar a Igreja Móvel, porque eu tenho também outras atividades. Muito bem. Eu disse duas belas histórias. Deputado Evandro Gussi, também um prazer recebê-lo pela primeira vez agora. O deputado Carimbão já é de casa. Pela primeira vez, o senhor foi Instituto de Doutrina Social, foi professor de Doutrina Social da Igreja na Faculdade de Teologia Canção Nova, Diocese de Lorena, é isso? Sim, foi um período muito interessante. Antes de vir para a política, a minha vida era mais dedicada à universidade, à vida acadêmica. E talvez, certamente, uma das maiores e melhores experiências que eu tive na vida acadêmica foi de servir como professor dos seminaristas da Canção Nova e da Diocese de Lorena, naquela ocasião, falando sobre o tema da doutrina social da Igreja. Eram duas matérias, moral sociopolítica e doutrina social da Igreja, e moral socioeconômica e doutrina social da Igreja. Então é uma alegria muito grande, foi um período muito frutífero para mim, em que além de compartilhar reflexões e conhecimento, eu também aprendi muito na convivência com aqueles jovens rapazes vocacionados, assim, oferecendo as suas vidas a serviço do Evangelho, a serviço das pessoas. Muito bem, obrigado pela presença de ambos. E agora vamos aqui à nossa pauta do programa de hoje. O tema é defesa da vida no Congresso Nacional. Todavia, essa semana foi uma semana, não diria atípica, porque toda semana no Congresso Nacional tem sempre muitas coisas acontecendo. Mas vamos lá. A semana começou, gente, com a crise no agronegócio brasileiro, provocada pela Operação Carne Fraca, que já está trazendo prejuízo para o Brasil. O debate da reforma da Previdência continua no centro das discussões e levou o governo a modificar sua proposta, agora deixando servidores estaduais e municipais de fora. No Senado, os erros cometidos pelos investigadores na Operação Carne Fraca reacendem a retomada da criação, da discussão pelo menos,
da discussão quanto à criação de uma lei de abuso de autoridade. E para fechar a semana, na noite de ontem, a Câmara aprovou a lei da terceirização com muita polêmica e reações contrárias, já hoje, nesta quinta-feira. Também estava prevista para esta semana, no Supremo Tribunal Federal, a discussão, ser posto em pauta, um projeto que visa a liberação do aborto até a 12ª semana no Brasil. Eu já gostaria de começar por esta pauta aqui, porque embora não tenha sido pautada no Supremo Tribunal Federal, mas nós temos que estar sempre muito atentos ali, quando eu digo nós, os senhores deputados. E pergunto para os senhores, já muito à vontade, fiquem livres aqui, é um bom bate-papo, como tem sido essa luta em defesa da vida no Congresso Nacional? Olha, como você sabe, eu sou o presidente da Frente Parlamentar Católica do Congresso Nacional. Nós temos tido uma relação estreita com a CNBB, né, e com a Nunciatura. Semana passada, por exemplo, tomamos café com Dom Leonardo, conversando exatamente sobre esses temas. Uma vez por mês nós temos uma missa com os parlamentares, mas nós temos reuniões periódicas sobre temas que é caros, obviamente, para nós cristãos e católicos, como presidente da Frente Parlamentar Católica. Lamentamos profundamente quando o Supremo Tribunal Federal, em um dia, proíbe as vaquejadas do Brasil. Eu acho que isso simboliza o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com o nosso país. Proibiu as vaquejadas, porque eles diziam que maltratavam o boi, o animal que é derrubado, ao ponto de, eles chamam de quebrar o rabo do boi, a cauda, que hoje não tem nem mais isto. Mas no outro dia, aí libera o aborto na 12ª semana. Imagine que contradição. Pode matar uma criança, mas não pode derrubar um boi. Esse foi o tema da discussão que nós tivemos com o Dom Leonardo na CNBB e estamos enfrentando isso no Supremo Tribunal. Lamentavelmente, a Câmara, o conjunto do todo, não tem procurado dar resposta definitiva. Por quê? Muitos prevaricam, não se colocam definitivamente numa posição clara e aí o Supremo interfere na Câmara Federal. Isto é ruim. Ou seja, nós temos trabalhado, claro, para que a Câmara não vote, né? E se votar, vote contra o aborto, o casamento homossexual, a eutanásia, que são temas caros para nós cristãos, nós católicos. Mas não tem sido fácil, porque o grupo da zoada é uma minoria, mas faz assim, é como nós chamamos em Alagoas, é o siri na lata. Faz muita zoada. E nós temos que enfrentar essas zoadas. De forma que, muitas das vezes, deixa para o Supremo decidir o que é prerrogativa nossa. Então, o que nós estamos fazendo no Congresso Nacional é exatamente estar atentos, vigilantes. A cada momento, temos um grupo de pessoas acompanhando os projetos que interessam naturalmente a nós cristãos, nós católicos. Por exemplo, a questão do gênero. Ontem descobrimos 12 projetos, todos que tratam a questão de gêneros. E aí, nós ficamos trabalhando nas comissões e, obviamente, no plenário. Este é o nosso papel, né, como deputado com compromisso cristão dentro da Câmara Federal. Deputado Evandro Bussi, sua introdução sobre esse assunto. Eu aproveitando aqui o gancho do deputado Carimbão, eu diria que essa pauta, na verdade, não é uma pauta de nós católicos. Quando nós falamos que somos a favor da defesa da vida desde a sua concepção, essa não é uma pauta de um grupo, de uma religião e assim por diante. Tanto que é interessante que esse tema sequer é tratado, digamos assim, na parte dogmática da fé católica. Ele é um tema de moral, ou seja, aquilo que é bom para o ser humano, aquilo que é ruim para o ser humano. Quando eu digo que o aborto pode ser realizado, eu estou, no fundo, assassinando uma vida humana. Nós podemos usar outras expressões, podemos falar de um outro jeito, mas o fato é esse. Por quê? Quantos anos você tem hoje, Ronaldo? 43. Quem era o Ronaldo há 43 anos atrás? O que era você? Não, há 43 anos atrás você estava nascendo.
Há 43 anos e 3 meses atrás, você era o mesmo Ronaldo, a mesma carga genética, as mesmas características, mas no 6º mês de gestação. Há 43 anos, digamos 9 meses atrás, você era o mesmo Ronaldo numa fase da sua vida. Então, eu não posso negar eu não posso negar a sua existência, te matar hoje, como eu não posso te matar ontem, como nem posso fazê-lo há 43 anos e muito menos há 43 anos e 9 meses atrás. Então, nós estamos aqui a defender, junto com o deputado Carimbão, e temos sido muito parceiros nisso, como vários outros parlamentares, com essa grande questão, defender a vida humana. Um segundo ponto fundamental é que nós vivemos numa democracia. Então, como que funciona rapidamente esse sistema? As leis são aprovadas por um parlamento. E por que elas são aprovadas por um parlamento? Porque nós, deputados, e a gente vive isso, nós estamos em contato com a população o tempo todo. Vários desses temas que borbulham aí no cenário e na televisão, eu trato com os meus cidadãos pelo WhatsApp, eu trato em conversas telefônicas, eu trato pessoalmente. Estamos buscando ainda mais recursos para poder intensificar essa conversa. Por isso que as leis, aquilo que a gente vai fazer, o que pode, o que não pode, tem que ser aprovado pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional. Veja que qualquer ditadura, a primeira coisa que ela faz é fechar o Parlamento, é fechar o Congresso Nacional. É a casa do povo. Por quê? Porque é justamente a casa do povo. E por isso que só o Congresso Nacional é que pode tratar desses determinados assuntos. O Poder Judiciário, eu sou professor, fui professor na Faculdade de Direito, então tenho grande respeito pelo Poder Judiciário, tenho amigos e alunos que são do Poder Judiciário, mas um Poder Judiciário na democracia, ele cumpre leis aprovadas pelos representantes do povo. Qual que é o problema do Supremo nesse ponto? O Congresso já legislou. Em 1940, o Congresso disse que o aborto é crime, e ponto final. E o Congresso não quer dizer coisa diferente hoje. O que o Supremo tem feito é, apesar da decisão de que o aborto é crime, de maneira arbitrária e usurpando das suas competências, tem mudado ou tentado mudar isso. E nós estamos com uma reação muito importante, sim, no Congresso Nacional. Ato contínuo, ato seguinte a essa decisão do Supremo, foi criada uma comissão especial, a qual nós temos chamado de PEC da Vida. É uma proposta de emenda constitucional, cujo objetivo será regulamentar e esclarecer que a vida humana, que a Constituição brasileira diz o seguinte, que a vida humana deve ser garantida, deve ser protegida. E nós queremos deixar claro que essa proteção deve ser feita desde o início, desde a concepção. Eu acabei sendo eleito por vários dos nossos colegas presidente dessa comissão especial. Essa comissão já tem um calendário onde nós realizaremos debates, traremos especialistas, conversaremos sobre o assunto, de modo a alterar a nossa Constituição, para que ela deixe ainda mais claro que a vida humana que deve ser garantida e protegida é desde a concepção. Engraçado que lá em 1988, quando foi feita a Constituição, o Constituinte não parou para pensar que tinha que falar que era desde a concepção, porque todo mundo concordava sobre esse assunto. Todo mundo tinha claro que já era eu quando fui concebido. E o que eu fui tendo no decorrer dessa vida foi apenas um desenvolvimento. Da mesma maneira que eu era uma criança, fui um jovem, me tornei-me um adulto, e se Deus quiser, vou me tornar um idoso no futuro. Mas agora eu quero trazer aqui a seguinte questão. O que deve fazer o Poder Legislativo para hoje dar um stop, um basta, nessas ações do Supremo que tem legislado, que tem modificado as leis? Inclusive, uma legislação como essa, quanto ao aborto, é uma cláusula pétrea da Constituição Federal e o Supremo está lá mudando. Com pensamentos que vão terminantemente contrários àquilo que os senhores estão me dizendo. Olha qual é o pensamento que agora norteia essa proposta. O pensamento é o seguinte, do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi acompanhado por outros ministros no julgamento do final do ano passado, no caso de uma menina que tinha praticado aborto no Rio de Janeiro. A criminalização do aborto até o primeiro trimestre de gestação é incompatível com direitos fundamentais das mulheres, entre eles os direitos sexuais e reprodutivos, a autonomia, a integridade física e psíquica, além de ferir o princípio da igualdade. Pensamentos que estão visando agora
a mulher, mas que não estão visando tudo isso que os senhores estão nos dizendo aqui, a vida que vem antes de tudo. Para bem, o Supremo Tribunal Federal, ele não pode dizer o que ele quer dizer. Ele tem que dizer o que está na lei e na Constituição. Ele não pode simplesmente dizer assim, eu acho, eu penso assim. Quem deve achar e pensar somos nós que fomos eleitos pela sociedade. Quem representou o povo brasileiro somos nós que fomos às urnas. Existe um tribunal chamado eleitoral que nos reconheceu como representante do povo. O Senado Federal representa o Estado. São 3 senadores por cada Estado. São Paulo, que é o maior Estado, tem 3. E o menor Estado, Rondônia, Acre, etc., Amapá, tem 3 deputados, senadores também. Nós, São Paulo tem 70 e tantos, Alagoas tem 9. Porque é proporcional à população. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele tem mais que a luz da lei e não a vontade própria dele, ao sentimento dele. É o que está acontecendo. E você me perguntou a nós, e o que é que a Câmara faz? E o Senado pode fazer? O que esse poder legislativo pode fazer para impedir que o Supremo faça, às vezes, do legislativo? Aí, nós temos que pegar, primeiro, as audiências públicas, trazer o tribunal para cá conosco. Irmos visitar, modificar a lei, se assim o for. Enfim, nós temos que agir. Não podemos deixar simplesmente o Supremo Tribunal Federal decidir, bom, aqui é a decisão final. Não. A decisão final, a Câmara Federal, como ele muito bem coloca aqui o Evandro, nós representamos a população e nós votamos dizendo que não é para ter o aborto. E não é o Supremo que tem para dizer que tem que ter aborto. Porque a lei está maior do que o pensamento do Supremo Tribunal. Isso que o deputado Carimbau está falando é tão importante, porque assim, no decorrer da humanidade, da história da humanidade, é como se a gente tivesse respondido a uma pergunta. Eu quero ser governado por homens ou eu quero ser governado por leis? O que é isso? Eu quero que aquele que esteja no poder naquele momento faça o que ele quiser. Ele vai poder fazer coisas muito boas, mas ele vai poder também fazer coisas muito ruins. Por isso que a humanidade respondeu, depois de muita dificuldade, respondeu o seguinte, não, nós queremos ser governados por leis. A gente debate, a gente discute, a gente aprova determinadas leis e todos nós já sabemos, se eu fizer isso, a consequência vai ser essa. Ou seja, se eu matar alguém, eu vou ficar preso lá de 6 a 20 anos, como diz o Código Penal. A gente já sabe o que acontece. Por isso que a gente fala do chamado império da lei, do Estado de Direito. O que é um Estado de Direito? O Estado de Direito é justamente isso, é o cumprimento da lei. Por que a gente reconhece as decisões judiciais? Por que a gente cumpre a decisão de um juiz? Não é um outro homem? Por que nós estamos cumprindo a decisão daquele outro homem? Porque, no fundo, nós acreditamos que os juízes, ao decidirem, estão aplicando para um caso concreto a lei aprovada no parlamento por representantes do povo. Quando, no entanto, um juiz age além da lei, ou contrário à lei, como é o caso, porque quem deve dizer como a dignidade da pessoa humana deve ser respeitada nesse caso concreto é o parlamento brasileiro. Que, repito, já o disse, dizendo que o aborto é um crime, sim, um crime abominável. Nós não estamos aqui, nós não somos juízes, nós estamos aqui para julgar as mulheres que em situações críticas, difíceis e de grande sofrimento fizeram isso. Mas daí a dizer que é uma ação adequada, que matar alguém no seu momento mais frágil e indefeso está correto, é uma longa estrada, é uma grande diferença. E termino dizendo, olha, quando o juiz, ao invés de cumprir a lei, ele julga de maneira contrária a ela, toda a legitimidade da sua decisão foi perdida. Nós só cumprimos sentenças, decisões judiciais, porque acreditamos que elas são cumprimento de leis aprovadas na democracia. E se eu sou bom entendedor e estou ouvindo o que os senhores estão dizendo, eu sou capaz de julgar que o Supremo Tribunal Federal, ele tem legislado e ele tem tomado decisões dos homens e não segundo as leis já estabelecidas. Os homens que estão lá estão modificando as coisas e não estão seguindo as leis já estabelecidas. Então, a pergunta que fiz para os senhores era justamente aquela, mas é possível que o Poder Legislativo chame a atenção do Supremo de alguma forma, com alguma lei, com alguma norma e o impeça de fazer o que está fazendo? Bom, a gente pode continuar falando sobre isso daqui a pouquinho, porque esse bloco já se esgotou. A gente vai para o intervalo e você já está vendo aí o nosso número aparecer na sua tela. Você pode também mandar questões para cá e a gente, no último bloco, as repassará para os nossos convidados do programa de hoje. Intervalo e voltamos já já.